Sejam bem-vindos a esta casa de oração. É a primeira reunião doutrinária do ano de 2025 e o nosso primeiro pensamento deve ser de gratidão à divindade por mais esta oportunidade que nos é dada na noite de hoje, de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, buscando nele a fé necessária para colocarmos suas lições no nosso dia a dia. Faltam só 3 minutos para dar início à reunião. Silenciemos as nossas mentes, os nossos corações, para que as lições que vão ser passadas na noite de hoje, por nossa irmã Aparecida, possa fazer parte do mais íntimo do nosso ser, colocadas em práticas. Sejam todos bem-vindos. Boa noite mais uma vez. Antes de dar início à reunião propriamente dita, vamos aos avisos de rotina. Na terça-feira, a partir das 19h30, nós temos a nossa reunião de estudos. Aqueles que quiserem tirarem as suas dúvidas, se aprofundar realmente no que é a doutrina espírita, o porquê de tudo, está no estudo. É nele que nós tiramos as dúvidas. Sintam todos convidados. Às sextas-feiras, as reuniões como a de hoje está acontecendo. E ao terceiro sábado de cada mês, nós temos a doação de cestas básicas às famílias previamente cadastradas. E para dar início ao trabalho da noite de hoje, chamamos nosso irmão Milton para a leitura do livro Pão Nosso, lição 27, Esmagamento do Mal. Boa noite. Esmagamento do mal. Abre aspas. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Fecha aspas. Paulo, Romanos, capítulo 16, versículo 20. Em toda parte do planeta
se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas e, no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós, outros, cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuarmos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor Todo-Paternal já se entregou aos filhos terrestres, mais raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Que assim seja. Para a prece inicial, chamamos nosso irmão de Jair. Caríssimos, boa noite. Busquemos conforto nas respectivas cadeiras. Respiremos com tranquilidade e busquemos assim o máximo de contrição com o nosso Mestre Jesus e com seus mensageiros, já muito presentes nesse ambiente preparado, possamos ter a paz necessária para que possamos assim entrar realmente na atmosfera e na psicosfera preparada por nossos irmãos. Roguemos ao Cristo todo o amparo possível para que possamos, junto à nossa irmã Aparecida, pensarmos no que de melhor possível for para esse ano de 2025. O Mestre Jesus, seus mensageiros, possam inspirar a Aparecida, que vem sempre à nossa casa, dedicada que é, irmã nossa, passar um pouco de seus ensinamentos, a partir de seus estudos. Nos concentremos, irmãos, então, nessa psicosfera de amor e continuemos a vibrar nesse amor e nessa paz.
Mestre Jesus, Deus bondoso, Espíritos de luz, possam ser conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, diversas categorias do mundo habitados, chamamos nossa irmã Cristiane. Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim. De um modo geral, mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongado em sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, ou se haverem obstinado no mal. Que assim seja. E agora, com renovada alegria, que o Veleiro de Luz recebe mais uma vez essa amiga e irmã que vai nos falar na noite de hoje sobre a grande transição. A casa é sua. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos assista e abençoe a todos. Inicialmente, nós gostaríamos de desejar
um novo ano com novas atitudes para que realmente possa ser feliz, né? Porque feliz ano novo não existe. Existem novas atitudes, atitudes felizes para que as coisas possam ser diferentes. Essa temática que fala sobre transição planetária, talvez ela seja assim desconhecida, porque eu estou vendo assim, acho que a grande maioria, não sei se tem contato com a leitura espírita, né? Mas estamos aqui para aprender, uma sala de aula aqui, né? E nós vimos a leitura, os espíritos nos apresentam 5 categorias de mundos. E aí nós vamos fazer uma analogia. Vocês imaginam uma cidade como essa, repleta de casas, mas imaginaria que dentre todas as casas que existem, apenas uma tivesse morador? Seria possível? Uma cidade com tantas casas e apenas uma ter morador? É o caso dos planetas, é o caso dos mundos. Deus, em sua infinita sabedoria, com todos os seus propósitos, iria fazer tantos planetas, tantos mundos, para apenas a Terra, um planeta quase insignificante, só ela ter habitantes. Isso vai ferir o nosso raciocínio, lógico, né? A doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Então, é isso que nós vamos falar. Então, os espíritos eles vão nos apresentar 5 categorias de mundos, né? Mundos primitivos, onde habitam espíritos, né, que estão na sua primeira reencarnação. Os mundos de prova e expiação, que é a nossa Terra. A nossa Terra com 5,4 bilhões de anos, que desde o seu início estava ali sobre a gerência do governador celeste, Jesus, e é o planeta de provas e expiações. Basta a gente ver a situação que nos encontramos, né? É o predomínio. Qual é a maior característica do planeta de prova e expiação? O predomínio do mal sobre o bem. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a violência exacerbada. Então, somos nós, estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Então, eles vão nos dizer também que existe o mundo de regeneração. Depois os mundos felizes e celestes. E aí todos nós vamos passar por essas categorias, mas não por premiação, mas por merecimento, dependendo do nosso esforço. Nós vamos ver aqui a relação entre os planetas e a evolução humana. Primeiro a gente vê o planeta primitivo. Quando a gente faz uma relação com os habitantes, vamos ver que lá estão apenas seres que agem por instintos. Estamos vendo aqui, ó. Planeta primitivo, seres que agem apenas por instintos, para satisfazer os seus instintos, suas necessidades. Comer, beber, dormir, o tempo todo. Só por instintos. E aí, quando a criatura vai evoluindo, né, vai melhorando, a habitação também ela vai melhorando. E aí, vamos desenvolver a inteligência e já estamos num plano, que é o nosso agora, planeta de prova e expiação. Tem prova, tem expiação, tem dor, tem sofrimento, tem maldade, porém, somos seres inteligentes. Né? Nas últimas décadas, como nós avançamos? Foram períodos, foram estágios, mas nas últimas décadas nós avançamos maravilhosamente. Na arte, na ciência, na tecnologia, né? Nós estamos vendo aí a rapidez com que se descobrem, se detecta exames, os diagnósticos, a cibernética, a internet, a inteligência artificial. A gente está vendo o quanto nós avançamos em termos tecnológicos. E aí depois nós vamos, quando tivermos a consciência do ser eterno que somos, do ser, né, que precisa evoluir, quando nós tivermos essa consciência, nós já habitaremos um mundo feliz, até chegarmos ao estágio da intuição, onde nós seremos seres espiritualizados, seres de amor, que habitaremos outros mundos melhores. É como uma casa. Se nós observarmos uma casa e a gente olha aquela casa e vê mal cheirosa, desarrumada, desorganizada, muita bagunça, roupa no chão, cama desforrada, tudo sujo, uma desorganização. Quando a gente observa a casa, imediatamente a gente se reporta a quem?
aos moradores, ou não é? E aí, pela moradia, a gente vai imaginar que tipo de morador é aquele ali. E aí, quando a gente vê uma casa toda limpinha, cheirosa, organizada, não estamos falando de casa rica, de mansão, estamos falando de uma habitação normal. Toda limpinha, organizada, a gente vai deduzir o quê? Que ali aquelas pessoas são organizadas, são limpas, são cuidadosas. Então, assim são as nossas moradas. À medida que nós vamos avançando moralmente, né, como vamos melhorando, aí nosso meio também vai melhorando, a nossa casa vai melhorando, a nossa sociedade vai melhorando e, consequentemente, as pessoas da sociedade, e aí o planeta ele vai modificando. Então, essa é a grande transição, porque quem tem hábito com as leituras espíritas, né, a gente tem um livro chamado Exilados de Capela, e tem um outro que eu já esqueço o nome, que vai falar sobre transição planetária, que é isso aqui. E essa questão de que o planeta vai modificar de categoria, de mundo de prova e expiação, de dor e sofrimento, para um mundo melhor. Mas isso vai depender do trabalho individual de cada um. Agora, claro que a divindade vai dando seus empurrões. Nós vamos vendo aí as mortes coletivas, os sofrimentos, as catástrofes naturais, e aí isso tudo vai empurrando as criaturas para irem passando adiante e aí repensando na situação em que estamos. Um nível de maldade muito grande vai ainda acontecer por muito tempo, até que as próprias criaturas sintam-se mal com essa situação e deem um basta. E recomecem, caiam em si e comecem a melhorar. Nosso planeta, que já foi um planeta primitivo lá no começo, né? Ele teve ajuda de espíritos. Esse outro livro é A Caminho da Luz, eu lembrei. As pirâmides que nós temos hoje, que as pessoas ainda hoje desafia a engenharia, como é que pode ter sido feita naquela época? E aí os livros da doutrina espírita, esses livros vão nos dizer que foram os espíritos capelinos, espíritos que foram muito inteligentes, mas que moralmente não avançaram e não tiveram mais a condição de renascer naquele espírito. Então eles vieram para mundos inferiores. E aí, por sua vez, foram eles que vieram ajudar a Terra no seu progresso. Então, na Gênese de Allan Kardec, vai nos dizer assim, que o nosso globo, nosso planeta, está submetido à lei do progresso. Tudo na lei, a lei de progresso é uma lei de Deus. Iremos progredir pela força das coisas. E o mundo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. A gente vê quanta transformação das moradias, do passado, da época do Paleolítico, do Neolítico, os homens que habitavam a caverna, as primeiras moradas, as primeiras civilizações, aí os meios de transporte, os meios de comunicação. Então, são os elementos que compõem a Terra, materialmente, quanto nós evoluímos. Porém, moralmente, ele vai ter evoluído pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam. Quando é que o planeta estará melhor? Quando os seus habitantes começarem a ter respeito verdadeiro, quando a violência não existir mais, quando houver o amor, a reciprocidade, quando um pensar no outro, quando fizer o que disse Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, aí sim, quando nós estivermos depurados, só que infelizmente essa depuração, essa limpeza, essa transformação, dada a nossa condição, normalmente ela vem pela dor. Não é que a dor transforme, mas ela é um instrumento para a transformação, porque muita gente sofre, no entanto, continua do mesmo jeito. Normalmente a dor é que vai acender o nosso sinal de alerta, que nós precisamos melhorar, que o caminho não é aquele. E a dor normalmente nos leva até Deus, né? Então, quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que são chegados os fins dos tempos. A gente ouve muitas pessoas dizer, Ave Maria, é fim de mundo, é filho contra pai, é pai contra filho, irmão que mata irmão, essa violência que campeia a terra, é fim de mundo. Então não haverá fim de mundo, nós iremos passar de etapa. Assim como lá no começo mesmo, nós tivemos vários períodos da terra,
na nossa história mesmo. Tivemos a pré-história, tivemos as primeiras civilizações, depois veio o período medieval, e muda-se a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se relacionar, e aí a Terra foi se transformando, e hoje, sem que houvesse fim de mundo, nós estamos tão avançados em termos de tecnologia e inteligência. Porém, moralmente, não estamos assim. Então, quando nós avançarmos, quando a humanidade estiver madura para essa transformação, aí são chegados esses fins dos tempos, fim dessa etapa para recomeçar uma outra. Então, na Gênesis, Allan Kardec vai nos dizer: havendo chegado o tempo, uma grande emigração se verifica dos espíritos que habitam. A dos que praticam o mal pelo mal irão espiar o endurecimento do seu coração, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, os quais levarão conhecimento que hajam adquirido, tendo como missão, por sua vez, fazê-los avançar. Como assim? Esses espíritos que eram de capela, eles não avançaram moralmente, não acompanharam, né, moralmente aqueles outros espíritos que estavam ali se melhorando no seu campo espiritual. Não ganharam mais a condição de renascer ali, então vieram nascer na Terra e, por sua vez, foram eles que ajudaram a Terra a progredir. Tem aí o mistério das pirâmides e outras coisas mais na ciência, na cultura das primeiras civilizações, que foram desafiadoras. E nós, se nós não nos melhorarmos, o que é que vai acontecer? Nós não teremos mais a condição de renascer aqui na Terra quando a Terra for passada para o planeta de regeneração. Porque nós, da doutrina espírita, professamos, nós sabemos que um dos postulados é a reencarnação. A gente nasce e renasce quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Assim como um aluno que vai para a escola, em um ano só, no primeiro ano que coloca ele não vai aprender tudo o que precisa para se formar em médico, para se formar um professor, para se formar um advogado. Ele vai passando de sala em sala, de etapa em etapa, de nível a nível, né? Ensino infantil, fundamental, ensino médio, depois superior e assim por diante. Assim somos nós ao reencarnarmos. A gente vai mudando de etapa, aprendendo aqui, melhorando ali, né? Tentando trabalhar as imperfeições. E se nós, esses espíritos perversos, que campeiam a Terra, não conseguirem se ajustar, o que é que vai acontecer? Não ganharão mais a condição de renascer na Terra. Serão eles, por sua vez, espíritos muito inteligentes, mas que usam a inteligência para o mal, que não avançaram moralmente, eles irão renascer em mundos inferiores, e por sua vez, como nada se perde, a divindade vai fazer com que dessa vez, eles habitando em mundos inferiores, usem a inteligência que tinham aqui, mas aí para ajudar esses mundos agora a progredir. Poderão renascer num mundo sem energia elétrica, sem celulares, sem internet. E aí serão eles, pela intuição, não vão lembrar, claro, quando a gente renasce, nós sabemos que ninguém lembra do que foi, mas traz no inconsciente a inteligência, a aptidão, a vocação, e por sua vez irão ajudar esses mundos a evoluírem. Então é assim que se processa. E nós, que aqui estamos na ré-ré, como diz a história, né? Antigamente as escolas tinham a prova final, a recuperação e depois a ré-ré, que é a última chamada, para ver se você consegue avançar. Somos nós aqui, estamos na última chamada, já fizemos a prova final, a recuperação e estamos na ré-ré. Quem não conseguir se ajustar, né, se melhorar moralmente, para seguir em frente com uma nova classe, uma nova categoria de terra, não vai ganhar a condição de renascer neste planeta, vai para um mundo inferior. Então, essa verdadeira transição, na verdade, essa transição é mudança, né, gente? Desse planeta, ela só acontece quando nós nos melhorarmos, né? As situações, a natureza, vão nos levando a essas transformações, mas a transformação está aqui. Há muitas décadas já que a Terra já vem se modificando, né? Para que a gente acompanhe essas mudanças e que a gente vá se alertando para que a gente ganhe aquele estágio de consciência. Então, o que é esse renascer? E aí, nessas idas e vindas, como diz Emmanuel, e é assim que voltamos ao caminho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade, ou seja, no renascimento, na presença daqueles que mais ferimos para devolver-lhes a ternura e devotamento,
e devotamente, e os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos de harmonia que nos ligaram a todos na universalidade da vida perante a lei. Ou seja, e é assim, para essa melhoria que a gente vai nascendo e renascendo no meio daqueles que nós fizemos mal, no meio daqueles que nós fizemos sofrer, devolvendo com ternura e amor, substituindo o ódio do passado. E a doutrina espírita tem uns termos que às vezes a gente usa muito, mas não sabe o que quer dizer. Diz que a Terra é um cadinho. O que é o cadinho? Cadinho é esse instrumento aí que era muito usado pelos alquimistas e ainda é usado nos laboratórios, que ele as substâncias são colocadas ali dentro e aí ele aquece essas substâncias e é naquela efervescência, no calor que vai transformar as substâncias. Então a Terra é esse cadinho que nos aquece na dor, no sofrimento, nas experiências, nas lutas diárias. E esse cadinho que vai fazer com que a gente se transforme. As nossas famílias são um cadinho. É um cadinho ali, um pequeno cadinho onde a gente entra em ebulição e efervescência, e dor, e tristeza, e alegria, e raiva, e amor, mas se superando a cada dia. A família é isso, é esse cadinho. Então, Kardec vai nos dizer que a geração que desaparecerá levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional, esse mundo que vai surgir nessa transformação da Terra, no movimento do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. E aí ele vai dizer que os espíritos ruins eles vão saindo. E aí a cada criança que renascer, ao invés de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes encarnaria aqui, virá um espírito mais adiantado, propenso ao bem. E essas partidas de espíritos perversos já está acontecendo. E também a chegada de espíritos mais perversos ainda para terem a sua última oportunidade de renascimento. E também espíritos bons que estão renascendo. Muitas crianças já estão aí, até surpreendendo na internet. Crianças que falam de reencarnação, crianças que lembram das encarnações passadas, crianças que são verdadeiros gênios. Tem um menino que colocaram um estetoscópio, colocaram um jaleco, e o menino fala de medicina como se fosse um estudante de medicina. Alunos, crianças pequenininhas, com 1 ano e pouco, 2 anos, tocando Beethoven. Né? Crianças que são muito avançadas e a ciência não sabe explicar, de logo é superdotada. Mas são espíritos de alta inteligência que já renasceram para ajudar a Terra a progredir na área da ciência, da arte, da cultura, da política e ajudando assim a humanidade. Muitos já estão renascidos. Então a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos sob o ponto de vista da ciência, como a gente sabe. Quem diria que há alguns anos atrás, há 30 anos, alguém daqui ia mandar uma foto para o outro lado do mundo, para a Europa, para os Estados Unidos? Né? Quem diria que alguém no telefone aqui passasse uma imagem para a TV, passasse um filme para a TV? Então, quanta coisa a gente pôde realizar. Aqueles hologramas, aquela tela finíssima que fala no livro Nosso Lar, né, onde aparece ali na frente, na sala, na frente de todo mundo, aquela tela que se projeta e as pessoas falam dela. Agora já tem. Né? Então, na ciência, muito avançado. Agora, precisamos fazer com que realizemos o progresso entre si e que reine a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que assegure o bem-estar moral. Porque a ciência nos assegura o bem-estar físico. É muito cômodo estar deitado no sofá com o controle. Desliga o ar-condicionado, desliga a televisão, muda. Né? Ou então diz, Alexa ligar, Alexa desligar, Alexa aumenta o volume, Alexa isso. Isso é muito, muito cômodo. Tudo isso para o nosso conforto material. Mas para o nosso bem-estar moral, somente quando fizermos reinar entre nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que é, na verdade, o que dão realmente a felicidade plena. Porque a felicidade das festas, a felicidade daquele momentâneo ali, são só alegrias daquele momento. Mesmo assim, às vezes a gente está ali presente, está na festividade, está rindo, mas está ali com aquela coisa corroendo, aquela angústia. Mas a caridade, a prática da fraternidade, a prática do bem, nos dão realmente
a felicidade que necessitamos, o bem-estar moral. Então, essa transição, por isso que chamamos a grande transição, que é a nossa. A transição de fora começa de dentro. Lembremos daquela casa. Quando nós virmos uma casa totalmente limpa, organizada, tudo arrumado, a gente sabe que os seus moradores são organizados. Então, quem organiza por fora é organizado por dentro. Quando nós organizamos as nossas gavetas, as nossas casas, nós estamos organizando o nosso interior. E a bagunça que exterioriza é a bagunça que está dentro de nós. Então, o que é que nós fazemos com o Evangelho, com as parábolas que Jesus nos ensina? O que é que nós temos a ver com ela no nosso dia a dia? Em que ela pode nos ajudar nessa nossa transição, nessa nossa mudança de homem velho para homem novo, para acompanharmos a evolução desse planeta? Jesus, em suas parábolas, uma delas, ele fala de um senhor que viajou e entregou alguns talentos a 3 dos seus funcionários. Ao primeiro, ele entregou 5 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1. O Evangelho é bem claro. A cada um de acordo com as suas possibilidades. Nós recebemos os talentos de acordo com as nossas possibilidades, porque a divindade é sábia. Então, depois que esse senhor volta, diz a parábola, que ele chama esses servidores e os servidores lhes apresentam aquilo que lhe foi dado. Aquele que recebeu 5, multiplicou e lhe entregou 10 talentos. Ao que recebeu 2, apresentou 4. E aquele outro que recebeu 1, disse: Senhor, eu sei que sei fazer onde não semeias, então eu vim e tive medo, enterrei o talento, e aqui está o talento que me deste. E aí o Senhor disse: servidor mau, porque não soubeste usar o talento, perderás até o que tem. Né? Então, o que é que isso tem a ver com nós? O que são esses talentos? São os dons que Deus nos dá. O dom da nossa saúde, o que é que nós fazemos? Nós fazemos como o primeiro e o segundo, nós multiplicamos, cuidamos da nossa saúde, da nossa vida, ou nós enterramos, malbaratando a nossa saúde e o nosso bem-estar? O dom de ter talento aí são moedas, mas vamos ver os nossos talentos que Deus nos dá, os nossos dons. A gente tem medo daquilo que Deus nos oferta e a gente enterra como aquele outro? Será que a gente tem medo? O que é que nós estamos fazendo com o dom da família? Nós estamos sabendo amar, nós estamos sabendo servir, nós estamos sabendo dar o nosso melhor, acompanhar o nosso filho, né? Ser parceira ali do nosso marido, da nossa esposa. Estamos caminhando junto em prol da nossa evolução e da evolução do grupo familiar. O que é que nós estamos fazendo com esse dom que Deus nos deu, que é a família? O que é que nós estamos fazendo com o dom do trabalho? Tanta gente não tem. O que é que nós fazemos com as oportunidades que a vida nos oferece? Será que nós enterramos, como aquele servidor que teve medo, enterrou o talento, a oportunidade que lhe foi dada? O que é que nós fazemos no nosso dia a dia? Nessa nossa transição, nessa nossa mudança, que é necessária para que a gente continue avançando nesses mundos que vão se transformando. E aí Jesus nos apresenta também aquela parábola do samaritano, que vinha de Jerusalém, que é o local das orações, onde tem os templos, e ele desce de Jerusalém, o texto é bem claro, dizendo que ele desce de Jerusalém a Jericó. E essa descida, fazendo analogia, que é a descida de padrão vibratório. Jericó é lugar da materialidade, lugar das compras, lugar do comércio, lugar das moedas, das coisas materiais. Descendo do tempo de oração para as coisas materiais. Descendo o nosso padrão, quando a gente desce, a gente corre o risco de ser assaltado, como foi esse viajante. Então, apresenta aí alguns personagens. O primeiro, o homem que baixou o seu padrão vibratório, ele vinha do tempo das orações, descendo para Jericó, e ele foi assaltado. Os assaltantes, e aí vem os doutores da lei, que vão passando, passa o primeiro, olha ao lado, e não ajuda aquele ser humano que estava ali caído. E eram doutores da lei, entendiam das leis, seguiam as leis de Moisés, a Torá. Passa um outro, vê o homem caído lá, e também não ajuda. Mas passa o terceiro, que é um samaritano. O que era o samaritano da tribo de Samaria, que era uma tribo que era
alijada, uma tribo que era à margem das demais tribos porque tinham a sua própria religião. Eles não acompanhavam a Torá. E eles eram marginalizados, eram pessoas não gratas para as demais. Então, os samaritanos, eles eram, né? Então, passa o samaritano, sem ser doutor da lei, sem conhecer das leis, mas se moveu de compaixão e foi lá e ajudou aquele homem que estava caído. Curou as feridas dele, colocou no animal, levou uma estalagem e disse ao moço: aqui está uma moeda, cuide dele. E se não for suficiente, na volta eu pago. Então aí a gente vê, quem somos nós nessa parábola? Nós somos aquele que constantemente está se deixando roubar. Quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, a gente se deixa roubar. A gente abre as portas da nossa casa mental para virem as ideias malsãs, para vir a impaciência, para vir os obsessores, para vir as más intuições, para vir a tristeza, para vir a mágoa. Quando a gente baixa o nosso padrão. Nós somos o ladrão, nessa parábola, aquele que rouba a paz do outro, aquele que rouba as oportunidades, que rouba a alegria, aquele que está ali sempre, né, tirando algo de alguém. Quem somos nós? Aqueles que passam ao lado, olha, sou espírita, mas vou nada, aqueles ali são os evangélicos, vou nada, está caído, então nem sei quem é. Porque às vezes a gente usa a desculpa, está caído, a gente diz é droga, às vezes é fome ou epilepsia, mas a gente passa assim de lado, né? Quem somos nós? Ou somos nós, já temos a condição, de diante do que nós aprendemos e conhecemos, de sermos o próprio samaritano que vai lá e ajuda sem querer nem questionar quem é, de onde veio, o que está fazendo. Então, quem somos nós? Né? Dentro dessa transição íntima que nós precisamos fazer, dessa mudança de homem que precisamos fazer para melhor, quem somos nós nessa história? Então, um samaritano que não conhecia das leis, o doutor da lei passa ao lado e deixa o homem lá caído. A gente consegue se mover de compaixão pelas pessoas que estão caídas, físicas e moralmente, porque quantas vezes as pessoas estão numa queda tremenda moral, né, de vergonha por algo que tenha ocorrido, algo que tenha feito. Quantos pais têm vergonha dos atos dos filhos, ou esposos que são traídos, ou esposas, ou alguém que caiu no vício, alguém que caiu moralmente. Nós apontamos o dedo ou emprestamos o ombro e os ouvidos e vamos ser aquele samaritano que vai lá e chega junto, para orientar, para ajudar. O que é que nós temos feito? Né? Numa outra parábola que Jesus nos apresenta, que também tem personagens que nós vamos nos encontrando aqui, é a parábola do filho pródigo, onde os dois filhos moravam com o pai e o mais novo, como todo mundo sabe, pediu a parte que lhe cabia na herança. E aí o evangelho é claro, diz que o filho mais novo pediu uma parte da herança. E que, geralmente o mais novo é aquele que tem menos juízo. É aquele que ainda não sabe mensurar, avaliar os seus atos. Então ele pega a parte da herança, vai embora, se afasta da casa do pai, gasta tudo que tem, perde tudo, como diz o evangelho, inclusive a dignidade. Quando ele se vê sem nada, absolutamente sem nada, ele aí cai em si e retoma o caminho de volta para a casa do pai. Esses somos nós. Quando nós caímos, quando nós erramos e caímos em si, meu Deus, eu não posso ficar assim. E aí a gente se levanta e faz o caminho de volta para a casa do pai, que não é uma casa material, é a nossa conexão com o nosso Pai maior, com Deus. E aí quando esse filho retorna à casa do pai, o pai, que representa Deus aí, abre os braços e faz festa porque esse filho chegou. Mas o seu irmão, por sua vez, reclamou. Eu fico aqui, trabalho, faço tudo e o senhor nunca matou um animal para festejar. Seu filho gasta tudo, volta e o senhor manda o animal mais cevado, manda matar para festejar a sua volta. Aí somos nós, aquele que achamos uma empregada, aquele que é feito com o outro, com os nossos irmãos, aquele que tem inveja. Então, quem somos nós? Então, Jesus nos apresenta várias parábolas para que a gente procure ver qual personagem a gente se encaixa. Então, para que nós possamos fazer a nossa transição, a nossa mudança, que é urgente, individual e intransferível, nós precisamos
buscar a luz do Evangelho, procurar entender nas entrelinhas o que Jesus, as orientações de Jesus, as orientações dos Espíritos, para ver o que a gente pode fazer pela nossa mudança, para que a gente ganhe essa condição de estar nesse mundo melhor. Então, mais do que nunca, a gente precisa ter empatia. Se fala tanto em empatia, né? É você se colocar no lugar do outro. De repente, aquele samaritano, ele se colocou no lugar do outro. Ele pensa, se fosse eu que estivesse ali caído, roubado, né? Ferido, e aí vai lá e ajuda. Fala-se tanto, então nós precisamos ter empatia, se colocar no lugar do outro, para que a gente não julgue, ajudar, levantar, porque somos todos irmãos. André Luiz sempre costuma ter uma frase que ele diz: ajude todos aqueles que se encontram caídos, porque você não sabe em que pedra você poderá tropeçar. Então nós precisamos ser empáticos com os nossos irmãos, independente do credo, independente da raça, independente do gênero. E aí a prática da caridade, aí mostra a caridade material. Mas uma das maiores caridades, e como diz o Evangelho, a mais difícil é a caridade moral. A caridade de silenciar, a caridade de não julgar, a caridade de estar presente, de se fazer presente. Né? A moral é a mais difícil de todas, do não julgamento, é uma caridade moral. Nós precisamos, nas nossas casas, transformar as nossas casas em lares, porque casa é tijolo, é alvenaria, lar é amor, é apoio, é compreensão, é união. Agora, no fim do ano, muita gente tirou foto, estava todo mundo reunido, mas até que ponto estava unido, né? Uma coisa é estar reunido, outra coisa é estar unido. Então, a gente precisa fazer com que as nossas famílias, né, cada um fazendo a sua parte, sem esperar pelo outro, sendo o samaritano da própria vida, cada um fazendo a sua parte. Nós precisamos estar mais presentes, ter mais união, sermos mais amigos, fazer com que a gente se junte, saia de vez em quando com os amigos, com as amigas, saia um pouquinho da rotina, né? Deixe um pouco de ser esposa, mãe, dona de casa, ter aquele momento só seu, isso é tão terapêutico. Como diz Rossando Klinger, foi feita uma pesquisa em que a alegria, a satisfação e a geração de ocitocina nas pessoas que se juntam numa mesa para conversar, não para estarem juntos, cada um com o seu celular, mas para conversar, esse olhar, esse calor humano, dá mais prazer do que a compra de um carro, porque é um prazer verdadeiro. Então, para que a gente possa se transformar, a gente precisa ter luta, como mostra aqui a imagem. Às vezes, você tem que morrer por dentro para levantar-se das suas próprias cinzas e acreditar em si mesmo para se tornar uma nova pessoa. Aí a gente teve a virada do ano e a gente diz: Feliz Ano Novo! Saúde, paz, prosperidade, alegria, amor, união, isso é maravilhoso. Mas se você não se propuser, não fizer um movimento em prol de você mesmo, o ano em si, a virada de ano vai proporcionar isso? Não vai. Isso é você se rasgando em você mesmo. A mulher está ali, despindo-se, tirando aquele corpo, aquele outro corpo velho, renascendo nela mesma. A pessoa está fazendo isso. Então, às vezes, a gente precisa morrer por dentro. Quebrar paradigmas, preconceitos, né? Mergulhar em nós para que a gente possa analisar, poxa, mais um ano se inicia. E o que é que eu quero para esse ano em relação a minha felicidade, a minha postura como cristã, né, a minha postura dentro da casa religiosa que eu frequento, na minha casa, com a minha família, no meu trabalho. Que pessoa eu quero ser? Que cristão eu quero ser? Isso é o que vai inovando a gente. A gente fazendo essa reflexão, a gente buscando os caminhos para que a gente possa realmente se renovar. Então, tem uma letra de uma música que eu acho fabulosa, né? Que dentre tudo isso ele diz que deve haver um lugar dentro de tanta amargura, tanta dor, tanto ódio, tanto rancor, tanto ressentimento, tanta mágoa. Ele diz que deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais do que uma lembrança. Sem a luz que ela, a paz, traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança.
Se não tivermos paz dentro de nós, não tem como ter esperança. É preciso que primeiro a gente se alinhe, né? Que a gente possa se alinhar, espírito, perispírito e corpo, consciência, inconsciente, a gente se alinhar, procurar saber o que é que realmente a gente quer. E a gente buscar essa paz, que a paz não está numa praia deserta, não está numa floresta, não está num jardim. Se a tempestade estiver dentro de nós. Agora, se nós estivermos bem, podemos estar no meio da tempestade, mas estamos ali tranquilos, né? Então a esperança vem dessa paz. E ele diz: sinta que chega o tempo de enxugar o pranto dos homens. Há muito tempo que nós precisamos enxugar o pranto dos homens. Se fazendo irmão e estendendo a mão. É um chamamento a quê? Aquilo que Jesus diz: faça ao outro aquilo que quereis que vos façam. Estender a mão, né? Enxugar o pranto dos homens. E aí esse pranto não está longe de nós, não. Às vezes é um filho, é uma filha que está em casa, trancada no quarto, com ansiedade, depressiva, angustiada, com medo, chateada. Às vezes é a esposa que se sente assim, ou o esposo, um irmão, um amigo, um colega de trabalho. Não precisa ir muito longe, não, para enxugar esse pranto dos homens. São as pessoas que nos rodeiam, e nós podemos fazer a nossa parte. Aí ele diz que só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha que já é hora de acender a chama da vida. Então, só o amor muda o que já se fez. Isso é reencarnação. Nessa frase, eu vejo a reencarnação. O amor muda o que já se fez. Toda a maldade, todo o ódio, tudo de ruim que nós fizemos em vidas passadas. Aí ele diz que a força da paz junta tudo outra vez. Aí nós renascemos no mesmo ninho, no mesmo cadinho, não Murilo? Renascemos ali. E venha que já é hora de acender a chama. Qual é a chama da vida? O amor. A chama da vida é o amor. Se não tivermos amor, nós não temos chama na vida, não temos força para mais nada, não temos esperança, não temos fé, não temos motivação para seguir. E aí ele diz: se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar e outros vão lhe acompanhar. Então, se a gente tiver coragem de soltar a nossa voz, dizendo o que a gente precisa dizer, falando o que a gente precisa falar, dando a nossa melhor vibração, as nossas melhores palavras, os nossos melhores conselhos e orientações, solta a voz para isso. A gente não solta para tanta coisa, para fofocar, para falar às vezes mal da vida do outro. Solta a voz nessa oração, que é fazer o bem. Cada vez que a gente orienta, que a gente incentiva, que a gente motiva, que a gente mostra um caminho, que a gente anima alguém, a gente está fazendo uma prece. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Deve então começar e outros vão te acompanhar. Se a gente começar a mudar de atitude, os pequenos gestos na forma de falar, primeiro na forma de sentir, na forma de pensar. Depois a gente exterioriza na forma de falar, na forma de agir. E outros vão perceber e vão nos acompanhar. E aí a nossa transição começa, ajudando a transição dos outros e cada um melhorando faz como aquela casa. Um lava a louça, outro limpa o banheiro, outro arruma a cama, outro passa a roupa, outro limpa a frente. E aí foi uma transição da casa que era imunda, os moradores desleixados, e aí o que aconteceu? Esses moradores se renovaram intimamente e aí renovaram a casa que moravam. É isso que nós precisamos fazer. Renovar a nossa casa íntima, para que a gente se transforme, cada um mudando aos poucos, contagiando um ao outro, nosso planeta vai melhorando. E ele diz: venha que já é hora de acender a chama da vida, né? Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, para manter a fé e os sonhos dos que ainda vêm, os nossos filhos, nossos netos. E ele diz que a lição para o futuro vem da alma e do coração, ou seja, vem do exemplo. A lição não vem de livro, não vem do blá, blá, blá da fala. Tem muito blá, blá, blá. Mas eu saindo daqui, chegando ali, eu dou um chute no cachorro, maltrato alguém,
digo, faço alguma coisa errada, aqui eu fiz o quê? Apenas falei. Mas a lição para o futuro vem da alma e do coração, do exemplo, da forma de sentir, da empatia, do amor que a gente deve ter para com o outro. Essa lição para buscar a paz e não olhar para trás. Tudo que a gente fez, tudo que não deu certo, tudo que nos magoou, tudo que nos entristeceu, esse ano que passou, não vamos olhar para trás, vamos começar olhando para frente. Quando a gente reencarna, a gente não reencarna olhando para trás. A gente reencarna com a lei do esquecimento. A gente esquece totalmente tudo que a gente fez. A gente recomeça, seguindo em frente. E para isso, Deus nos coloca os nossos anjos encarnados, os pais, às vezes não tem pais, avós, pessoas à nossa volta que vão nos ajudar a crescer. Às vezes pessoas boas e às vezes não, mas temos e teremos as pessoas à nossa volta que necessitamos. Nascemos no meio que necessitamos, sem olhar para trás, só com amor. Né? Então, que a gente possa pensar nisso, que a gente possa refletir que essa transição planetária, essa mudança do planeta, essa mudança de casa, ela vai acontecer tanto melhor e mais rápido quando nós, os habitantes dessa casa, fizermos cada um a nossa parte. É difícil quebrar os velhos vícios, os atavismos, as correntes que nos prendem ao orgulho, ao egoísmo, aos vícios morais que trouxemos das vidas passadas, mas já temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como nos diz Jesus. Já temos as orientações, já temos a luz do Evangelho. Basta que nos esforcemos para darmos o nosso melhor em prol de nós mesmos e todo mundo em prol da coletividade. Que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão, Aparecida, pelos ensinamentos da noite de hoje, onde foi tirado todas as dúvidas do que é a transição planetária, do que é verdadeiramente preciso mudar. Porque muitos entendem que é a Terra, é o planeta, é o físico, quando na realidade é o eu de cada um, é o interior de cada um. E como disse Maria Teresa de Calcutá, quando foi perguntada por um repórter que tentava debochar da sua sabedoria: Madre, isso que a senhora está fazendo é menos do que uma gota no oceano. E ela disse: é, meu filho, mas se eu não fizer, se essa gotinha, o oceano nunca iria existir. O amor que esse oceano precisa, ele não queria existir. Então, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Gratidão a todos que estiveram aqui, que possamos persistir e seguir em busca de viver Jesus no nosso dia a dia. Para a prece final, nossa irmã Aparecida e logo após o passe. Vamos fechar os nossos olhos, colocar numa posição confortável, descruzando braços e pernas, para que as energias possam penetrar tranquilamente. Vamos acelerar a nossa respiração, tentando ouvir as batidas do nosso coração. Vamos tentar mentalizar a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos elevar a Ele o nosso pensamento de gratidão por todas as bênçãos que nos concede, por todos os livramentos, pela nossa saúde, pela nossa família, por tudo que temos, por esta casa de oração. Divino amigo Jesus, abraça as nossas almas, Senhor. Olha os nossos corações aflitos, angustiados. Abençoa os nossos propósitos.
Segura nas nossas mãos para fazermos a travessia da existência. E pedimos, Senhor, por todos aqueles que se encontram com transtorno mental, emocional. Pedimos por todas as mães aflitas pelos seus filhos. Pedimos por todos aqueles que acalentam a infeliz ideia do suicídio. Por todos que nesse dia, nesta noite, nesta madrugada, tentarão o suicídio. Que a grande Mãe Maria de Nazaré possa socorrê-los, inspirar-lhes a esperança, a força, a coragem. Senhor Jesus, quanta dor e sofrimento ainda existe na terra. Nesta hora que aqui estamos, quantos irmãos estão dando entrada nos hospitais, nos necrotérios, nos presídios, na Cracolândia? Quantos estão sob as pontes? Quantos estão nos escombros da guerra, perdendo suas famílias, suas casas, suas dignidades, sua sobrevivência? Pedimos, Senhor, volte um olhar misericordioso para o nosso planeta, a nossa atual casa, que ferve diante das nossas atitudes. Abençoai as nossas águas, o nosso solo, a nossa fauna, a nossa flora. Abençoai, Senhor, o nosso ar e dai-nos a força para que possamos empreender as mudanças de que necessitamos para a nossa transição e para a transição planetária. Gratidão, Senhor Deus, Senhor da vida, Pai amado. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, Maria de Nazaré. E os espíritos benfeitores, nossos irmãos celestes que nos ajudam, estão conosco, nos ajudando nessa travessia. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre.